life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! GumpyCast. Oi! Tá começando o GumpyCast, produzido pela galera da Gump Casa Criativa. Muito mais do que uma agência de publicidade, a Gump une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes que todos vocês já sabem. Eu sou o Matheus Martins, redator da Gump, pra você saber que existem muitas visões sobre uma mesma palavra, tá certo? É isso aí mesmo. E está comigo o diretor de arte e assistente de criação, Roger Ochoa. Oi, Roger. Olá, voltamos. O retorno de Roger, parte 3. Parte 3. A coordenadora de atendimento, Ellen Resch. Oi, amigos. Oh. Cadê o E também o diretor de design e criação, Maicon Dias. Oi, Maicon. Fala, galerinha. Estamos aí de novo. Novamente de novo. O diretor de arte, Eduardo Brown. Oi, Edu. Olá, tudo bem? Tudo bem. O mídia, Renan Vargas. E aí, gurizada, estamos de volta. Esse Renan é muito articulado, né? Muito articulado. É o que eu sempre falo, né? Esse negócio de mídia é comigo mesmo. Ele voltou com tudo, gente. E do atendimento, Amit Brogni. Oi, Amit. Hello, people. A introdução mais esperada sempre. Mais Vocês esperada adoram, sempre, né? cara, sempre. Nós gravamos no estúdio Onyx com técnica de áudio do Betinho, nosso parceiro. Betinho! Aê! Esse é o nosso Betinho e a gente quer presente no podcast, tá? Então segue nosso Twitter, o @Gump. É por lá que tu consegue falar com a gente sobre sugestões de pautas, pode enviar recados, perguntas e... Hoje a gente vai começar com recadinhos, porque temos recadinhos. Olha é só. Isso aí. Umas pessoas aí mandaram umas coisas... Assim, você pode dizer narcisistas? Não, eu diria autoestima, porque a gente apanha todo dia e hoje é o nosso momento. Tá certo? Hoje é o nosso momento. Então vamos começar. Vocês estão ansiosos? Eu tô Com muito certeza. Esse momento vai ser fofo, eu garanto pra vocês. Então vamos começar. Olha só o que o André Guzmão falou pra gente. Achei bacana que as dicas foram postadas no Twitter. Isso facilita na busca, porque às vezes, na hora de escutar, tu não consegue anotar. Olha só. Muito bem. É isso aí. Então, a gente dá muitas dicas no final do programa, então a gente posta todas elas lá na sexta-feira, né? Depois que sair o programa, que é na quinta, e aí tu pode conferir todas as dicas elencadinhas, bonitinhas lá pra conferir no teu final de semana. Ó. E também, outra pessoa mandou, ó, a Nicole Holmes. Alguém conhece a Nicole? Ah, sim. Influencer. E aí? Foi simpática. Parabéns pelo podcast, tô ouvindo, já tenho o hábito de ouvir podcasts e ficou demais. Muito obrigado. querida. Nicole. Obrigada, Nick. Beijo, Fofa. Nick. Abraço. Beijo pra ela, um abraço. E agora o Diego, da That's Design, mandou o seguinte recado, olha só. Fala, Maicon! Tudo bom? Fala, Maicon! Ficou muito legal o podcast, com um papo leve, inteligente e relevante. E olha só, o host também é bem divertido. E olha Deixa eu só. ver essa folha aí. Deixa eu ver se escreveu Cara, mesmo. sério, eu tô super numa boa aqui, eu não quero esse status pra mim. Isso foi editado, hein? É isso aí, esses são Eu os não me recados. lembro dessa parte. Tá na impressão, tá no print, ok? Photoshop. Depois eu posto no Twitter. Photoshop. Muito bem, esses foram os nossos recadinhos de hoje. Muito obrigado, galera, que tá conferindo o nosso programa. No próximo episódio tem mais recadinhos, tá bom? Beleza! E também conheça o nosso trabalho pelo gump.com.br, é o nosso site oficial, que também está super renovado e inovado para este ano de 2019, tá? E, além disso, ouve a gente, ouve o GumpCast, né, pelo Spotify, iTunes e agregadores. Estamos em todas as plataformas aí para quem quiser nos ouvir, tá? E, olha só, mais um recado importante, tá? Compartilha com a galera esse podcast, né?
Porque todo mundo aqui faz isso. Então, vocês, ouvintes, têm que nos ajudar também, porque aqui estabelecemos uma meta. Escuta só, presta atenção, tá? Vou falar no teu ouvidinho, hein? Olha só. Queremos chegar aos 100 Gampinautas. Então, segue a gente, compartilha com as galeras e dá-lhe muito. Fechou? Aí, belo desafio. É um desafio que a gente lançou aí, vocês têm que ajudar a gente, Um tá? esquema de pirâmide, quase. Isso aí, piramidar. É assim que funciona essa vida Piramidar, podcast. vamos piramidar esse podcast. Piramidar, né, Boa. Roger? Isso aí, exatamente. Que o Roger tem muitos conteúdos que ele vai trazer para a posteridade, porque ele participou aí de um evento super bacana, né, Roger? Temos que conversar sobre isso uma hora, hein? Muito bem, vamos para o assunto de hoje, que a gente vai discutir sobre diversidade e equidade de gênero na publicidade. Apesar dos avanços, ainda há muitas barreiras a serem quebradas? Quem lacra? Lucra? As marcas estão dando visibilidade a movimentos ou buscando surfar nessa onda marqueteira? Então, episódio de hoje... Poxa, donas marcas, nos representem! Gritos de socorro. Mais ou menos O Betinho isso. vai inserir na edição. A gente tem que dar o microfone pro Betinho também, pra ele participar lá do aquário, da mesa de áudio. Então, gente, falando sobre diversidade, como é que vocês definem, como é que vocês enxergam essa palavra? Vai, Maicon. Cara, o Brasil é um país tão amplo, né? De diversidade, tão... em tantas... Desde classe, gênero, cor... tudo, né? Chega a ser até complicado a gente poder falar de todas, né? Porque quem de nós, às vezes, consegue ter contato com todas essas pessoas de tanta diversidade, né? Mas sim, é um tema que está super em alta, é um tema que as empresas vêm se questionando e principalmente porque os consumidores vêm cobrando isso, por eles não se sentirem representados na comunicação, né? Então, as empresas estão numa fase realmente de parar para avaliar, de entender se o que ela está fazendo até agora, ela fez certo ou se ela não fez certo, ou se ela fez o que se fazia na época e está entendendo que esse posicionamento é preciso hoje. É muito legal ver isso em pautas, em conversas, em discussões de projetos, em discussões de campanhas, mas o principal é entender que não adianta a empresa só comunicar. Que a empresa precisa viver essa diversidade em todos os sentidos, né? Ela precisa viver no dia a dia da empresa dela. Assim ela vai conseguir fazer uma comunicação verdadeira. Eu acho que esse é o grande tema para a gente discutir hoje, de entender realmente quando uma empresa está navegando porque, é bonito, as pessoas estão querendo ouvir, mas muitas vezes as ações que elas fazem por trás no dia a dia da empresa dela, ela não tem essa representatividade, né? É uma pena isso ter que ser uma pauta dentro de uma empresa, ou, por exemplo, aqui do nosso programa hoje, porque é tão natural, pelo amor de Deus, né? A gente ainda tem que falar disso como um tema dentro de todas as coisas que tu tem pra fazer durante o dia. Não, né? É algo natural, as pessoas que estão ao teu redor, que tu convive, que estão às vezes na mesma empresa, na mesma escola. Triste, né? Mas uma realidade muito real e que bom que a gente tá falando disso, finalmente, né? E eu acho que a publicidade e o design, especificamente, que é a minha área de atuação, tem uma responsabilidade muito grande, né? A publicidade, pelo alcance que tem, né? Pela influência que tem nas pessoas, é uma responsabilidade muito grande abordar esse tema, né? Citando o exemplo que o Maicon falou, que as marcas apostam nisso e o público percebe quando não é verdadeiro, quando não é real. Não adianta tu fingir que tu apoia e não apoiar de verdade, que as pessoas vão descobrir, vai cair na internet, as pessoas não vão comprar teu produto, as pessoas vão sacar, então tem que ser verdadeiro, tem que apoiar de verdade mesmo, não só de fachada. E agora entrando na questão da publicidade em si, né? Quer dizer, essa inclusão da diversidade dentro da propaganda e tal. Vocês acham que ela vem sendo feita da maneira certa? Vocês acham que é a maneira consciente que ela tem sido feita? Como vocês enxergam isso dentro da publicidade? É difícil afirmar se ela está sendo feita certa ou errada, né? É porque a gente está vivendo um período, graças a Deus, de muitas mudanças, né? Onde essa questão de entender o outro, de falar muito em empatia, de se colocar no lugar do outro, entender como a pessoa se comporta, tá virando pauta das conversas. Então, só que para empresas muito antigas e muito tradicionais, infelizmente, como a Mitty falou, está tendo que entrar em pauta para conversar algo que deveria ser comum. Então, tu começa a questionar a comunicação que a empresa fazia até então, né? Tu começa a dizer, não tem que mudar o formato?
não tem que mostrar essa diversidade, né? E, gente, diversidade, de novo, é em vários aspectos. Eu vou dar um exemplo de uma marca de moda que a gente atendeu por um bom tempo. E quando a gente começou a trabalhar com eles e começou a ver o público que consumia a marca, o público que consumia a marca era um público de uma idade acima dos 45, entre 45 e 50, 55 anos era o maior público que consumia a marca. E em geral, as mulheres não eram o modelo tradicional de, né... Que tava na foto, no catálogo, né? Que era usado na modelo que fotografava as fotos. Uma mulher magra, né? Fininha, alta, que usava modelos P e PP, né? Então, assim, gente, olha só, as apaixonadas pela marca têm esse perfil. Quem sabe a gente muda ou insere mais uma modelo para ajudar a representar elas, né? Essa diversidade. E foi o que a gente fez. A gente conseguiu colocar uma modelo plus size que mostra como uma mulher pode ser linda do jeito que ela quiser, né? Magra, plus, enfim. Produto, né? Vestindo o mesmo produto e mostrando, olha só, você pode ficar linda com essa marca sendo do jeito que você é, do jeito que você quer, né? Sem estereótipos, né? Eu acho que esse é o grande desafio na comunicação, a gente quebrar os estereótipos, né? Quebrar aquele padrão tradicional que se usava da família feliz, né? Do loirinho, do olhos azuis, da criancinha, né? Gente, o Brasil precisa de muita representação. Só que daí, em outro lado, também vem assim, não é com uma propaganda que tu vai mostrar que a tua empresa tá aberta à diversidade, né? É na comunicação dela como um todo. Não adianta eu ir lá em uma campanha, vamos usar um casal negro nessa campanha, né? Vamos usar eles e vamos, né? Pra gente mostrar que a gente tá agindo da forma que o nosso público quer, né? Então, vai ser ao longo de toda a construção da tua comunicação, vai ser muito presente nas mídias sociais, né? Mostrando as ações que tu faz. Enraizado no posicionamento da empresa, né? E de novo, senão vai ficar superficial. De novo, é superficial. Se ela não vive na contratação das pessoas que trabalham, na equipe que trabalha, como é que ela vai conseguir expressar essa diversidade, né? Esse exemplo... Desculpa. Não, que isso, gente, por favor. Esse exemplo que tu deu do plus size, eu acho um ótimo exemplo, porque assim, como tem preconceito ainda e como as marcas têm aquele medo de ousar, né? Então eu vou falar de plus size, vou colocar uma modelo mais cheinha, né? E daí a mulher tem o quê? 10 quilos, 20 quilos acima num peso considerado ideal, que eu não sei o que é ideal, né? Mas a mulher não tem nada de plus size, então é uma representatividade mais Falsa, ou menos, na verdade, né? Mais ou menos. Era então isso que eu ia comentar. tu quer, mas nem tanto, porque vai que alguém não goste, né? Então, tu não dá cara a tapa de verdade, né? Às vezes as marcas tentam abordar a diversidade e acabam reforçando ainda mais os estereótipos. Exatamente. E Um exemplo clássico são, por exemplo, deficientes, que são sempre abordados com aquela coisa da superação, a pessoa que conseguiu superar seus objetivos. E hoje é um super atleta. Exatamente. É sempre a mesma abordagem quando tu vai tratar de diversidade, né? E, na verdade, muitas vezes as pessoas querem ser tratadas como normais. Como, eu acho que essa é a questão da equidade que tu falou na abertura, né? E essa questão dos estereótipos que a gente tem comentado, a gente tem que fazer meia culpa nisso, né? Porque, que nem o Edu falou, a publicidade foi muito influente na formação de pensamento e da formação desses estereótipos para as pessoas. Então, a questão da mulher bonita ser mulher alta, mulher magra, loira, né? Porque tava no anúncio, né? É porque tava no anúncio. A questão da família, né, cara? A família ser formada por um pai e mãe e um casal de filhos. Né, da propaganda de margarina, que aquilo ali traz a felicidade, a família perfeita. A família perfeita é aquilo ali, é a margarina, é a família da margarina, isso, né? Que a gente fala. A minha família é uma família de margarina. Falei por vocês. E isso nas propagandas, nas novelas, então tudo que a gente teve, né, de construção desse tipo de imagem vem há muito tempo que, querendo ou não, a publicidade, por ser um meio de humanas, ela acaba acompanhando o movimento da sociedade, né? E então agora ela é o vai papel se e a mudando. responsabilidade reforçar o contrário, Mas né? por que, né, Ellen? A gente vê isso também um comportamento da própria sociedade indo contra a isso, né? Então a sociedade tem tomado consciência dessas coisas e tem cobrado esse tipo de posicionamento. E todo mundo quer se ver, né? Quer Exato. Se ver ali. Então Até a publicidade tem se adaptado a esse tipo de discurso. Não é só questão de gênero e raça, né, Vai gente? muito além. Pelo amor de Deus, é sempre representar alguém na diversidade, é uma pessoa negra ou é o deficiente. Sim, não
quando o isso, assunto né? é raça, geralmente eles abordam sempre negros e acabam esquecendo que tem uma série de outras mundo. raças. Exatamente. Exato. O Edu chegou num ponto muito interessante, que é o apagamento de outras questões dentro desse estereótipo, porque é muito comum, hoje em dia, por mais que a publicidade vem buscando essa coisa da diversidade e tal, e trazendo casais LGBTs, casais homoafetivos, normalmente a publicidade foca no homem gay, afeminado, o que é super importante, porque as manas afeminadas aí estão na linha de frente, são elas que sofrem Isso e elas aí. que estão morrendo, Verdade. então tem que ter, ou na mulher lésbica, mas a invisibilização das outras E todo das o letras, resto. porque é LGBTQIA+. Quer dizer, tem muita gente que falta ser representada aí na comunicação, né? Eu falo como bissexual e, cara, eu nunca vi uma propaganda relacionada à bissexualidade. Vocês já viram? Não, e pra tu ver, é muito interessante essa pauta dentro das empresas, porque hoje em dia tu tá vendo marcas surgirem nichadas para um determinado público que até então não era representado, né? Então, assim, por quê? Porque eles estão sentindo falta, porque eles não se sentem... é como se as marcas não estivessem olhando para eles, dizendo assim, não, cara, tu não é meu consumidor, né? Só que, cara, quanto produto aquelas pessoas consomem, de tudo que é tipo, né? Só que a gente já falou lá naquele primeiro episódio de propósito, né? Pô, uma pessoa, ela engaja com uma marca porque o propósito tá alinhado com ela. Se ela tem um propósito que realmente adere a tudo aquilo que é o anseio do cliente, cara, o match tá feito, né? Felicidade para todos e um real engajamento. Então, o legal é que a gente também tá vendo esse movimento de marcas que estão entendendo assim, não, eu quero fazer produto para este público. Acho que no Brasil o mais forte que a gente vê são produtos mais com uma pegada afro, direcionado ao público negro, que talvez há mais tempo já vem trabalhando, né? A gente vê nas mídias sociais, por exemplo, a questão da aceitação do cabelo, né? As mulheres fazendo todo um trabalho dessa aceitação de parar de alisar. Pô, tu tem um cabelo lindo do jeito que tu não precisa ser o padrão da loirinha, né? Ou o padrão americano, sei lá. De novo, aceitar as pessoas como elas são, dar liberdade para elas e mostrar para elas que tu é uma marca que tá preparada para fazer uma entrega para elas. Por um tempo a gente atendeu a Pony, que foi uma marca de tênis dos Estados Unidos que veio pro Brasil, e uma das coisas mais legais que a gente achou quando a gente começa a ter contato com a marca, saber como cria produto, é que a criação da linha dela era unissex. Ela não tinha a linha de tênis masculina e a linha de tênis feminina. Ela tinha uma linha de tênis que servia tanto para qualquer pessoa usar, né? Homem, mulher, homossexual, bissexual, não tem estereótipo. Nós temos uma linha de produtos. Tá aqui, escolham, tu achou que tá legal para tu comprar e consumir? Tá à disposição. Aí tu começa a mostrar que o teu comportamento, a empresa, o comportamento da empresa já tem uma orientação diferente lá no início. Ela não tá criando tênis para homem, tênis para mulher, e dela vai querer falar de igualdade, e não que uma marca ela não possa se posicionar, de novo, nós falamos, uma marca pode escolher um nicho que ela quer atender, né? E falando sobre a superficialidade que a Ellen trouxe antes, quando esses temas eles atingem assim um patamar mais popular, assim, que as pessoas começam a discutir mais, ele acaba caindo na banalização das marcas, no sentido de explorar aquilo de forma superficial, simplesmente em busca do dinheiro daquela comunidade. Por exemplo, o Pink Money ou Black Money, enfim, como vocês veem isso. O bom é que hoje, com a questão da conectividade que as pessoas têm, da troca de informação que as pessoas têm, se nasce uma marca dessa que ela tá tentando ser oportunista, rapidamente o público, isso vai ser percebido, isso vai cair, né? Então, assim, quem nasce alinhado com propósito, cresce, recolhe audiência, né? Consegue vender. E, claro, a gente tem que entender assim, eu vou trabalhar nichado, eu vou trabalhar para esse determinado público, porque tá alinhado com o meu propósito, tudo mais, enfim. Não quer dizer que eu vou ser uma marca igual... Vamos lá, tô falando uma marca de moda, vou ser igual uma Nike no mundo de tão grande que eu vou atender. Não, eu tô definindo o meu público, eu sei quem eu quero atingir e vou atingir aquelas pessoas. Uma marca, ela não precisa nascer diversificada, mas ela pode se tornar, total, né? Eu tenho aqui o exemplo da Netflix, que ela criou um cargo executivo só para a área de inclusão e diversidade. A executiva, ela ajuda a conceber e implementar a estratégia que interage com diversidade cultural, inclusão e igualdade em todas as operações da Netflix no mundo.
Eu achei esse case muito legal. E porque, assim, tu vê a necessidade, tu não era assim, mas tu pode te tornar, né? Eu achei um ótimo E eles exemplo. fazem de uma forma maravilhosa, né? Porque é tão natural que parece que já era assim desde o começo. Não, e eles são, E é pensado, né? são ativistas contra as pessoas que têm algum preconceito nos canais delas. Em Né? Elas não têm medo de comentários, em tudo, expressar né? Eu a tenho opinião. E até tu vê que gera vários brand lovers, né? Exatamente. As love exato. marks. Todo mundo aqui é um pouquinho, né? Nós temos também o Nubank, que volta e meia tá fazendo campanha para contratar programadoras mulheres, que é uma área que as mulheres não costumam se sobressair, porque são poucas mulheres que são programadoras, né? É uma área muito ainda dominada pelo público masculino. Então, o Nubank, várias vezes eu já vi no LinkedIn, no Facebook, fazendo campanha para contratar somente programadoras mulheres. Eles querem aumentar o quadro de desenvolvedoras mulheres, porque eles acreditam que tem as pessoas envolvidas, tem mulheres o suficiente, tem gente que quer Tem gente super participar, qualificada, né? super qualificada, mas daqui a pouco não tem oportunidade, então... Ou na legal. verdade, sofre preconceito no próprio ambiente de trabalho, às né? vezes Ela já vem ganhando menos que o homem, né? Sim. Ela não consegue ter, quando tem lá um momento como é que é? De ganhar pra subir de cargo, enfim, daí ela não é escolhida, acabou sendo escolhido o cara, né? A minha irmã é programadora e ela, por inúmeras vezes, ela me relatou esses tipos de problema que ela passou nos lugares que ela trabalhou, né? Só porque eu sou mulher, desde a época do estudo ela relata isso, né? Porque ela estudou num lugar onde praticamente, no ensino médio técnico, onde 98% dos colegas delas eram meninos e ela era mulher, então ela já sofria isso lá dos professores, do ambiente de estudo, essa opressão. Cara, tu é uma menina. Não, peraí. Eu tô aqui de igual para igual, né? Eu fiz o sistema de formação antes de mudar pra publicidade. Na minha sala era, 52 guris e 3 meninas, sabe? Então, desde a faculdade, tu já vê essa diferença, né? Nesse sentido que tem que falar mais alto são as habilidades das pessoas, né? Não gênero e cor e aí vai. Eu lembrei agora, falando de Netflix, eu comentei ontem, tem o caso de uma das comunicações deles a respeito disso, né? Eles fizeram um vídeo com a Uso Abuda. Vocês sabem quem é? A Crazy Eyes do Orange is the New Black. Vocês lembram dela? Um personagem muito bacana. E eles pegaram ela como atriz, passando com o texto todo empoderado, passando por cenários de diversas séries Netflix, que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado. Por exemplo, no Glow, que é um ringue de luta livre só de mulheres, que é muito bom, não sei se vocês já assistiram. Depois ela passa pelo cenário dela, do Orange. Então, tudo que é o improvável, né? Mas que se tornou super famoso na Netflix, com mulheres atuando e de todos os estereótipos possíveis, né? Ela que é negra, tem a lésbica, tem a bi, tem de tudo, né? Tem a assassina, como tem a mocinha. Então, é muito legal. Pra se identificar e representatividade. Inclusive, eu queria perguntar pra vocês, falando sobre essa coisa de identificação e do conceito proposto pela mídia que nem sempre a gente é representado, né? Vocês já se sentiram representados ou nunca se sentiram representados? Porque a gente tem aqui um grupo bem diferente, né? De classes sociais, de backgrounds totalmente diferentes, de biótipos diferentes. Vocês já se sentiram representados ou não representados? Como é que vocês já... Na minha opinião é difícil. Na minha opinião é difícil opinar. Boa, né? Mas é porque assim, a gente vive numa região de colonização alemã, né? Então a grande maioria, inclusive eu acabo me incluindo nela, e eu tenho essa origem, né? Então, talvez eu vou dizer assim, eu era o estereótipo padrão comunicado antigamente, né? E que eu, de forma alguma, me sinto oprimido por as pessoas dizerem que o meu estereótipo não deve ser usado, que deve ser, né, deve ser diferente, a gente deve incluir todo mundo, né? Então, eu acho esse movimento muito positivo. Quanto mais positivo, melhor. É pra gente realmente poder conviver melhor, entender melhor. Quem conversa muito comigo sabe que eu falo muito de empatia, né? De quanto precisa empatizar com as pessoas, né? Que bom que esse movimento tá acontecendo, né? E no meu caso, assim, né, eu citei a propaganda da margarina, não foi por acaso, assim, porque tu vê aquela família perfeita e tal, do café da manhã, das 7, o pai sai para trabalhar. E, teoricamente, eu estaria representado ali, né? Mas na minha casa nunca foi assim, não que isso seja ruim, né? Não quero deixar fazer questão de terra arrasada aqui, mas meu pai e minha mãe sempre trabalhavam, eu e meu irmão ficavam sozinhos em casa, assim, então... ela me influenciava
um pouco negativamente, assim, né? Porque eu vi aquilo na TV e aquilo não me representava de fato. Por E mais que ela talvez queresse aquilo me até te representar. cobrava, poxa, eu não tenho essa família da Exato, margarina, exato. né? Que é colocada como ideal, E né? aí vem aquela questão, né? De tu tá botando uma ideia na cabeça da criança, né? Que ela não tem a família perfeita como deve ser e pode acarretar problemas, né? Não foi meu caso. Pra Mas- mim, não foi por causa da família, mas quando eu era menor, eu não me sentia representado pelo estereótipo do homem que gosta de futebol, gosta de cerveja, gosta de carro. Eu me sentia muito deslocado, assim, na escola, às vezes, porque existe também uma pressão em cima dos homens para que tu tenha aquela coisa da masculinidade tóxica, né? O homem provedor. Então eu ficava, putz, mas será que... O que acontece? Eu sou menos homem por isso, né? Mas é uma questão de representatividade mesmo, né? Porque eu tava enxergando apenas aquilo, né? Apenas aquele padrão hétero. Heteronormativo, Exatamente. Que era o que servia na época, né? E pra te ver que a diversidade, que é nosso tema, vai muito além disso, né? Nossa, vai é muito amplo além demais, de né? sexo, de raça, Vai de gosto. Vai de gosto, vai de padrão de cultura, gosto. Sim, exatamente. Vai de acessibilidade também, que eu acho legal depois a gente comentar sobre isso. Sim, com certeza. Vou pegar um gancho no que o Edu falou. Tem um case muito legal da Heineken. Que a Heineken, ela fez uma surpresa para 3 casais que foram num restaurante. Só que ela só fez a surpresa direcionada para o homem. Quando o garçom entregou o cardápio, dentro estava escrito assim: você está sendo convidado para ir numa festa exclusiva assistir a final da Champions League. Mas para tu, só para você, né? Então tá aqui um cartão para tu mandar tua namorada para um spa, curtir o final de semana, os dias enquanto tu vai pra festa. E todos eles enrolaram as patroas, as mulheres. Arrumei um negócio pra tu descansar, não sei o quê. O famoso xalalá. O famoso xalalá. E elas realmente não sabiam, ficaram felizes. Umas até brincavam, mas tu tá querendo me despachar, né? E foi. Sim, tô querendo sim. Daí no dia da festa, tinha uma festa, um lugar armado pros caras olharem o telão. Na hora que era pra começar o jogo, entrou um vídeo das meninas. E parecia que elas estavam no espaço, só que de repente o fundo sai e elas estavam no estádio. Ou seja, a Heineken levou elas lá na final da Champions League para assistir ao vivo. E no final das contas, o que a campanha queria mostrar é que mulher também pode gostar de futebol tanto quanto homem, né? Por que esse estereótipo, quem gosta de futebol é homem e mulher não, né? De novo a gente entra nessas questões de gosto, né? Essa diversidade tão grande que a gente pode explorar ela em todos os âmbitos, né? Viu só? Hétero branquelo. Se liga! Mas puxando esse assunto bem importante que a Ellen trouxe, da acessibilidade, da incorporação das pessoas com deficiência, eu tenho aqui uns números bem relevantes, porque no Brasil há mais de 6 milhões de deficientes visuais, mais de 45 milhões de deficientes físicos, 10 milhões de deficientes auditivos, entre outras síndromes e deficiências. Essas pessoas, na opinião de vocês, elas estão recebendo conteúdo adequado? Elas estão na mídia? Como vocês enxergam isso? Olha só, Matheus, eu queria levar um pouquinho pro lado do design, quando a gente vai falar de acessibilidade, porque a gente tá falando de falta de representatividade na publicidade, só que essas pessoas, às vezes, elas são esquecidas em questões de produtos e serviços que não são pensados para ela, né? Na faculdade de design, a gente tem aqui na Fevale, a gente tem um projeto específico que é Design Universal, né? Que é um projeto onde tu pensa em projetar ambientes para todo mundo, para que todo mundo consiga circular com tranquilidade e usar produtos e serviços ter acesso, né? Para que todo mundo tenha acesso a partir de diversos parâmetros que a gente estuda. E se nesse aspecto a gente ainda está muito atrasado, né? Imagina na comunicação disso, né? A gente ainda tem uma deficiência muito grande. A gente está apenas dando o primeiro passo, eu acho, na comunicação. Né? Tem muito para andar ainda, né? Às vezes as empresas, elas acabam assim, a gente apoia a causa, a gente patrocina alguma coisa nesse sentido, ou fez uma doação para tal sentido, mas é pensar no ponto de venda, é pensar na comunicação. Por exemplo, tem um movimento de algumas marcas já trabalhando lá no LinkedIn, o hashtag pra cego ver, onde faz uma descrição do que tem na imagem para poder ser lido, para ele entender o que é que tem na imagem que ele não tá conseguindo ler, né? Mas a pessoa ao lado consegue descrever pro deficiente visual, né? Exato. Imaginar o que tá ali naquela cena. Na imagem. Então, tem sites que estão começando a ter audiodescrição, né?
ainda tá engatinhando demais. Acho que vale colocar o desfile do São Paulo Fashion Week, né? Que depois de 48 edições, pela primeira vez, teve desfiles inclusivos, com acessibilidade, tinha audiodescrição e intérprete de Libras. A Lilian Patti, que é super conhecida no meio da moda, ela fez a primeira narração, posso dizer assim, né, do desfile. Nos primeiros eventos, dos primeiros desfiles que tiveram, dos projetos iniciais, ela que fez essa narração e disse que foi super emocionante, assim, porque foi realmente inclusivo. Daí tinha uma galera, como sempre em todos os lugares tem, né, gente, com deficiência, e falaram, nossa, foi muito legal poder entender que é uma experiência tão básica e tão simples, né? Mas que fez toda a diferença. Nós temos o caso Netflix também, quando lançou a série Demolidor da Marvel, que é o herói que é cego. Eles lançaram, foi a primeira série da Netflix a ter audiodescrição. Então não poderia escolher personagem melhor para fazer propaganda. Tanto que o próprio ator, ele fez vários painéis que ele fazia entrevistas vendado pra ter aquela experiência, se sentir como é que sentir o que as pessoas sentem, sabe? Então foi muito legal essa ação da Netflix começar a colocar audiodescrição a partir do Demolidor, que é um herói cego. Pô, imagina pra alguém que é cego saber que tem um herói como ele, sabe? Tipo, realmente isso foi muito incrível, assim, essa ação. Netflix sempre bombando nas ações, Sempre, né, cara? Sempre Já no falamos rolê. várias vezes aqui, sem receber nenhum patrocínio. Gente, Netflix. Poxa, dona Netflix. O legal é isso assinatura estar também. entrando na pauta. Eu acho que uma coisa que a gente quer trazer com esse programa, acho que todo mundo tem esse sentimento, é assim, ainda tem muita coisa a ser feita. Ainda é feito muito pouco e muita coisa a ser feita. O importante é isso constantemente estar sendo levado para a pauta. A gente está se questionando, a gente está instigando que isso aconteça. Porque é só com esse movimento da gente instigando, a gente querendo, a gente provocando, que a gente vai fazer a mudança, né? Se a gente não está conseguindo praticar por muitas vezes agora, mas a gente tem que ser inquieto e saber que a gente quer mudar esse cenário, né? E continuar tendo atitude para mudar ele, né? Avançando na nossa pauta, agora tem um tema um pouco mais polêmico, mas que é super relevante a gente discutir. Até agora não tinha tema polêmico. Né? Não, é que agora toca a ferida, Edu. Eita. Agora é a ferida. A minha ferida tá apontando pra mim? A ferida de todo mundo aqui, não sei, hein? Vou mandar a bala aqui. Bom, nosso país, né, desde o ano passado, início do ano, ele vem se identificando muito com pautas conservadoras, não é? Com um novo presidente assumindo e sendo assumidamente conservador e tal. Como vocês enxergam esse contraponto? Quer dizer, da política conservadora ganhando mais espaço e as marcas buscando a diversidade e inspirando as pessoas. Como vocês veem esse panorama? Isso é uma coisa bem complicada realmente, né? Porque a gente está discutindo sobre diversidade na publicidade e a gente teve um caso, agora com o nosso presidente, onde ele vetou a propaganda do Banco do Brasil, né? Que era orientada para o público jovem e trazia atores negros e tinha LGBTs, e aí ele se atravessou no meio e disse, não, cortou fora, não teve mais. Vamos fazer! Exatamente, isso inclusive acarretou na demissão do diretor de marketing, né, do Banco do Brasil, e ele, na época, o presidente se manifestou, não o presidente Bolsonaro, o presidente do Banco do Brasil, e disse que o presidente não tinha gostado da propaganda, mas não explicou as razões, como se precisasse, né? Porque a gente conhece os ideais dele. E aí fica muito complicado a gente pensar que nesse tipo de atitude, da onde deveria partir política pública, promovendo esse tipo de pauta, que a gente sofra esse tipo de censura, né? As coisas são complicadas, Não, né? e é uma censura que não faz nenhum sentido, porque todo mundo precisa de uma conta no banco, não é só uma pessoa branca de olhos azuis que precisa ter conta, sabe? As marcas não conseguem enxergar isso. Todo mundo toma cerveja, seja negro, seja branco, seja gay, seja lésbico, seja transexual, entendeu? Os produtos são consumidos por todo mundo. Se as marcas abraçarem isso de verdade, não só no nome, elas vão vender mais, entendeu? Não tem por que discriminar esse pessoal. Vocês estão perdendo vendas também. Militaram todos, hein? Roger pra presidente. Realmente abrir a mente, e a publicidade, ela sempre foi um carro que puxou à frente das mudanças, né? Porque ela muitas vezes a publicidade vem para provocar. Porque ela quer chamar atenção. E tem um poder de influência né? muito grande. Ela influencia. Nem sempre é relacionado à rentabilidade. A gente tem o caso do Mercado Livre, que há um tempo atrás eles criaram uma seção de produtos sustentáveis e agora acabaram de criar uma seção de moda sem gênero, onde está convidando as marcas a participarem, né? Até a propaganda deles na TV convidam cada vez a ter mais marcas participando dessa seção. E eles publicaram que tem total noção que isso não vai influenciar
na rentabilidade significativamente, né? Mas eles querem um mundo melhor, eles têm que se alinhar a esse propósito. Então, tá aí um bom exemplo também. E ainda nesse papo sobre conservadorismo e tal, é interessante que a publicidade, ela entra em choque, às vezes, né? Quando existem, por exemplo campanhas sobre o Outubro Rosa, onde as mulheres não podem mostrar os seios, né? Falando sobre o exame e tal, mas aparecem seminuas ou de biquíni em campanhas de cerveja. Então, quer dizer, existe uma contradição nesse conservadorismo aí? O que vocês pensam sobre isso? Por muito tempo a publicidade da cerveja, ela se beneficiou dessa ideia da objetificação, Boa! A dicção em dia, cara. A objetificação, ficar repetindo, da mulher, né? Então, normalmente as propagandas de cerveja, elas estavam relacionadas com um momento de diversão, né? Até aí tudo bem, mas sempre tinha uma mulher seminua, né? Servindo a cerveja e tal. Então, por muito tempo isso foi fortalecido pela comunicação das cervejas, né? Eu queria trazer um caso que é recente, até de 2017, da cervejaria... Peraí que eu esqueci o nome, vai ter que editar depois. Proibida. Da Proibida. Boa, Roger, obrigado. Que daí eles estavam lançando linhas de cervejas mais novas, né? E tinha uma cerveja que ela era especial para a mulher, dedicada para a mulher. Que daí ela dizia assim... Era uma cerveja rosa, né? Lager rosa, se eu não me engano. Então, começou uma mal. cerveja dele... Muito mal. E piora, né? Então, Piora. Eles diziam assim, eles falavam de todos os tipos de cerveja. Pra tu que gosta de algo mais forte, pra tu que gosta de tal coisa. E também tem a cerveja que a gente preparou especialmente para as mulheres, que é uma cerveja delicada, uma cerveja perfumada e feita especialmente para você, mulher. Então, assim... assentaram o pau. Eles começaram errado e só desceram, né? Ladeira abaixo. Então, claro, isso 2 anos atrás, essa pauta já vinha sofrendo mudanças e o pessoal caiu em cima, com certeza, né? E até teve eu fui dar uma lida nos comentários negativos da época e tinha um que eu achei perfeito, assim, que é proibida para consumo. Muito bom. Excelente. Então, é uma marca que eu não sei realmente se deu pane azul no pessoal, né? Tipo... Mulher pode tomar a cerveja que ela quiser, ela pode ter o gosto mais amargo que o homem, isso não quer dizer nada. E os caras foram lá se posicionaram dessa maneira e... eu imagino, eu sinceramente, eu tentando assim, imaginar o que passou na cabeça de um departamento de marketing quando fez isso. Eu quero acreditar muito que eles estavam com uma boa intenção. Mas que eles não souberam agir corretamente, né? Eles não souberam montar uma estratégia. Cara, não tinha uma mulher nessa equipe, pelo amor de Deus. E é aquela coisa assim, alguém de pra novo. Para, não vai dar bom. Empatia, né? Será que não era um monte de homem ali sentado tentando criar estratégia? Tinha uma mulher lá dentro dizendo, pra simplesmente levantar a mão e dizer assim, mas eu tomo a mesma cerveja que vocês. Mas o que acontece, então Mitch, é que algumas mulheres têm atitudes machistas também, né? Vai ver, tinha gente na equipe que não viu problema nisso, jeito, né? E até a propaganda era com o Antônio Fagundes, né, Roger? Isso, com o Antônio Fagundes. Trouxe o cara que é a personificação do... Antiga do homem, né? Do homem que... curte cerveja. Galanteador de novela, né? Galã de novela. Pra fazer uma propaganda pra cerveja pra mulher. Com esse lance da propaganda antiga da cerveja, a Skol teve, não me lembro quando é que foi, eles fizeram uma ação muito massa, onde eles convidaram mulheres artistas a pegar cartazes, refazer os cartazes, tu lembra disso? Minha pauta do... Sério? Eu também vou ter que riscar aqui do papel. Não, mas a gente vai contribuindo, Mas o mais legal de tudo é que marcas registraram na mente de vocês o posicionamento delas. Sim, muito foi legal, né? muito bacana. Eu vou deixar os colegas, então... Não, continue. Não, eu já falei o que eu tinha dito, na verdade. Calma. Era só isso aí mesmo. Eu só tinha lembrado. Era só pra furar a pauta. Eu só queria estragar a pauta. Então, a Skol, né, ela tava dentro dessas marcas que se aproveitavam das mulheres para promover o produto, né? E aí, então, elas percebendo essa mudança na sociedade, em 2017, foi no Dia Internacional da Mulher, então eles lançaram uma campanha de rebrand, né? Que daí eles pegaram, se eu não me engano, foram 8 artistas para fazer a releitura de campanhas antigas da Skol. Então, o slogan da campanha era "Redondo é sair do seu quadrado". Né? E aí as mensagens que ela postava era sempre na ideia assim, há muito tempo as mensagens antigas já não nos representam mais. Né? Então, a partir dessa campanha, ela começou esse processo de rebrand que vem até hoje. Bem aquele cartaz, assim, de boteco, né? Com uma mulher, assim, com uma bandeja. E daí a mulher refez totalmente, né, na visão moderna. Pra tu ver, de novo, a influência que essas marcas novas, atitude nova, né? Às vezes marcas muito antigas, como elas são importantes para ajudar no movimento da sociedade. Para dar voz, né? O que a gente não consegue comunicar. Ao que muitas vezes as pessoas não conseguem. Uma marca...
quando a marca vai lá e consegue representar aquela voz que tá oprimida, o que acontece? Paixão por ela, né? Então isso é legal. Eu tenho um caso bem legal, que é uma propaganda da Ford, inclusive foi a primeira vez na história que o AC/DC autorizou usar uma música deles para uma propaganda comercial. Foi uma propaganda feita pela agência Alma BDPO de São Paulo, que na época que a Ford lançou o novo Fusion, a propaganda começava assim, era uma reunião de pauta, assim, da empresa, e o chefe, sei lá, pergunta para um dos funcionários, onde você se imagina daqui a 5 anos? E o homem imaginou ele com a mulher do lado dirigindo o Ford Fusion. Aí ele pergunta pra mulher, né? E você? Onde você se imagina daqui a 5 anos? Daí a mulher imaginou ela no banco de trás, lendo um jornal, e o cara sendo o chofer dela. Muito bom. E essa propaganda me marcou, e é bem antiga, né? E é legal quando uma marca, ela não tem medo de tomar atitude. Eu tô falando bastante disso porque, às vezes, a gente fica feliz quando consegue trabalhar com uma marca que tem esse tipo de atitude. A gente trabalha há quantos anos com Keds, né? E Keds, ela levanta a bandeira do empoderamento feminino. E há 100 anos, né? Há 100 anos ela faz isso, é uma marca americana. Só que ela vem nessa batida de que ela não quer fazer com que a mulher se sinta na frente do homem. No manifesto dela lá, ela fala, né? A gente não quer estar na frente do homem, a gente quer estar do lado dele, junto com ele, tendo essa equidade. Se o homem ratear e querer ficar parado, a mulher não vai esperar, a mulher vai atrás dos sonhos dela. Mas assim, porque vai... não depende de ninguém. Exatamente, então é bem nisso, mostra a tua atitude, essa atitude vai te engajar com o público, né? Vai te engajar com o consumidor. E quais outros cases vocês acham bacanas a gente citar? Dentro desse assunto que o Maicon comentou, e voltando lá no começo que o Edu falou que a gente tem um papel muito importante de ressignificar, né? E de estar à frente, então, disso, a comunicação, a publicidade. Tem um case muito legal da Always que a gente assistiu essa semana e faz refletir, assim, como a gente tem pré-conceitos ou cultural dentro da gente, alguns termos, né? Então, nesse case da Always é uma marca de absorvente, então é uma comunicação para a mulher, mas foi muito lindo como eles fizeram, que é uma campanha Lute como uma Garota. Eles chamaram atores e pediam, agora faz isso, agora faz aquilo. Atores, homem, mulher, negro, de todos os... Adultos, Adultos, atores, pra fazer... ia pedindo essas coisas. Daí falava, agora corre, agora luta, agora pula, agora briga. Desenho arco-íro. Desenho arco-íro, desenho E pedia, agora faz isso como... Agora corre que nem uma menina, agora luta que nem uma menina. E daí a pessoa fazia gestos assim, estereótipos, assim, sabe? Né? Estereótipos. Depois eles chamaram crianças, meninas e meninos também. E pediam as mesmas coisas. E a criança dava, agora luta que nem uma menina. A menina dava chute pra cima, assim, com toda a força. Agora corre que nem uma menina, ela corria muito rápido. E daí eu perguntava, por que quando eu te pedi pra correr que nem uma menina, tu correu mais forte? Ela falou, porque eu entendi que era pra correr o quanto eu podia, porque ela era menina. E depois perguntaram pra atriz adulta, por que quando eu te pedi pra correr que nem uma menina, tu correu que nem né, fazendo... E ela ficou, tipo, sem palavras, assim, né? Eu tinha entendido que era pra ser delicado, ou, não é ou nem tipo, diminuiu. Né? Tá na cabeça impregnado. desde Tipo, automático, botando como uma garota, que ela pedia como uma menina, diminuindo, assim, né? Então aquilo, tipo, até eu me fez refletir, assim, um pouco. Eu fiquei, poxa, é verdade, tem pensamentos que, sei lá, cultural já vem e a comunicação tá aí pra justamente fazer a gente enxergar e dar a chance de mudar, né? Show. E vocês acham que sempre é tempo de mudar o discurso da empresa e incorporar essas ações inclusivas? Ou não, levando um retrospecto aí mais tenso, mais darkness, tá em busca só da superficialidade? Bom, a gente comentou da escola, né? Que teve essa mudança gigantesca. Eu Então, queria acho que trazer a resposta mais é da escola. sim. Ó. Não, mas vai lá. Vai, levantei. Vai lá. Não, eu tenho um caso legal da ESPN, porque a ESPN, ela transmite... A maioria dos esportes são masculinos, né? Os que dão mais audiência, NFL, futebol e tal. Eles fizeram uma propaganda bem legal no Dia Internacional da Mulher, que eles chamaram umas pessoas numa sala pra ver esportes. Então, tipo, a pessoa sentava numa sala e tinha uma sombra jogando tênis. Não dava pra ver quem era. Daí tinha uma sombra de uma pessoa fazendo um gol no futebol. Tinha uma sombra de uma pessoa jogando basquete. Aí eles perguntavam pras pessoas quem era. Aí as respostas eram sempre, tipo, Ronaldinho, Guga Kirten, Oscar. Aí mostrava a sombra, na verdade, era a Serena Williams. Mostrava a outra sombra, era a do vôlei lá, como é que é? A Magic Paula. Mostrava a pessoa fazendo um gol, era a Marta. Nunca era um homem, só que nenhuma das respostas eles pensaram primeiro na mulher. Sempre na primeira no homem. E é uma atitude da ESPN, que é uma empresa que lida com o público masculino diariamente, né? Então acho que as empresas não
podem parar, tem que seguir em frente nesse... E nessa linha do esporte aí é engraçado ver que os comentaristas e os narradores são todos homens, né? Eu não me recordo qual emissora agora, até peço desculpa aqui se eu tô fazendo alguma injustiça, mas que em certo momento, acho que foi nesse ano, fez a primeira transmissão... Fox Sports. Fox Sports, né? Que fez a primeira transmissão por uma mulher. A mulher era narradora. Isso aí. E aí é legal que a gente vê em programas esportivos cada vez mais a representatividade da mulher nesse Agora, meio. na Copa Feminina que teve, né? Por que a gente para sempre pra assistir os jogos da Copa masculina e a gente parou pra ver? A Gabi pra parou, né? A assistir. gente falou, não, nós vamos parar. Se a gente É a para mesma- pra ver Comunicamos a os Copa clientes, né? masculina dos homens jogando, nós também vamos parar. Só que daí foi interessante ver E que era bem mais que legal. a grande maioria das empresas não parou como parou pro futebol masculino, né? Então de novo, comportamento. A gente tem que puxar à frente. A gente vai incentivar, cativar as pessoas a aderirem ao movimento, né? E pra fechar o nosso papo, eu gosto de trazer uma frase. Citações, porque citar é importante, significa pesquisa, não é mesmo? Então, essa frase é do Lincoln Stephens, CEO da ONG norte-americana Marcus Graham Project. Sim, é um ótimo sotaque. Não é Sim, mesmo? não, o teu inglês tá afiadíssimo. Bocadura. Tu traz essas frases só pra, né? Só pra treinar o refor- inglês. Mostrar, Isso, né? só pra reforçar. Eu sou o host, afinal. Recebendo elogios, né? Muito obrigado, Diego. Meu fã. Nem esqueci o nome, ó. É o único. Não. Matt, tu arrasa. Tudo que eu faço é pensando nos meus fãs. A gente sabe, a gente... Então, vamos pra frase. Parem de fazer de mim o centro das atenções, gente. Não quero pra mim. É natural, acontece. Escutem só. A indústria está habituada demais a enxergar a diversidade como caridade em vez de uma necessidade de mercado. É isso aí. Essa Esse frase- tocou na ferida. Essa frase é ótima e a gente tem muita conexão, né, Matt? Nós lemos o mesmo artigo, Sim. olha só! E é verdade. Esse mesmo cara, Esse aí mesmo. CEO, esse carinha, CEO, o Lincoln. ele coloca, que também é interessante, que tem uma grande desconexão entre boas intenções e ação. Então, acho que resume bem o que a gente tá falando, né? Porque a gente fala demais, mas até que ponto a gente tá fazendo, né? Até que ponto a empresa para pra investir num cargo pra pensar nisso, para pra investir numa campanha, em grana mesmo, separar uma verba pra isso, já que é essencial. Então, a gente fala muito até que ponto tá fazendo, né? Em pequenas ações de pensamento, até inclusive, né? De pensamentos retrógrados, que a gente tava falando de pense, haja como uma menina, que besteira, haja como uma pessoa, né? Então tá no dia a dia, impregnado. Se liga! Muito bem, agora a gente vai para o quê? Para as nossas dicas, porque dica é sempre importante para receber ou jogar fora. Muitas vezes eu jogo fora. Mentira! Mas tem gente Não, que vai as lá no nossas. Twitter pegar as dicas Vai lá, depois. Não, É. as nossas. Quem falou? O André. O André, um abraço, André, novamente. André Guzmão. Então, vamos para as dicas. Eduardo. Então, o Roger acho que vai concordar comigo que às vezes achar a imagem pra gente trabalhar é um pouco difícil, né? Alguns bancos de imagem às vezes são meio Sim, bastante. traiçoeiros. E aí tem um coletivo que é aqui de Porto Alegre, que é o Viva Voz, que eles fizeram uma iniciativa muito massa, que é o Tem Que Ter, que é um banco de imagens LGBT brasileiro. Então, eles estão muito bom, né? Então, para quem trabalha e tá procurando imagens desse tipo, acessa lá o Tem Que Ter, que tá promovendo a inclusão dessa galera na publicidade com fotos legais, fugindo de estereótipos, né, que tu vai encontrar em alguns bancos tradicionais. Lá tem bissexuais. Acesse e descubra. Acessa, desculpa. Porque eu não vi. Mas, Edu, Mitch. Eu também, dentro desse tema, eu trouxe uma série do Netflix. Sim, de novo Netflix. Quarta Sim. vez nesse Você achou que tu é programa, patrocinada, gente? Não sei. Mas eu lembrei do Sense8, porque todos são bi, né? A gente traz na série a hacker, que é transexual lésbica, a indiana que luta contra as tradições, né, do casamento imposto na Índia, a motorista de uma van, que ela é de uma periferia da capital queniana, traz o DJ que vive relacionamento abusivo, então traz um pouco de tudo. E acho legal assistir, porque é muito boa. E é legal Bacana. porque as culturas, né? São 8 lugares do mundo diferentes. Isso. Então tu pega Eles uma se cultura lá da encontram. Índia, lá da Exato. África e eles se encontram. né? Diversidade. Roger, o show. A minha dica hoje, então, para combinar com o programa, é um podcast sobre futebol
feito por mulheres. Apenas por mulheres. O nome é Dibradoras, é um podcast que pertence ao B9. E é isso aí, as mulheres falando de futebol, elas falam de outros esportes, de boxe, de rugby, elas falam de tudo. E é muito bom, tem jornalistas de qualidade, é um programa de qualidade. Realmente, as minas mandam muito e sabem muito. Muito mais que muito velho ogro aí que tá na TV. Então vale a pena. Dibradoras, escuta lá, tá no Spotify, em todos os lugares. Show. Renanzinho. Então, também pra combinar com o tema, eu trouxe uma dica de um canal do YouTube, que é o Spotniks. Eu vou soletrar aqui pra quem quiser buscar, é Spotniks. Foi bom, né? E aí, qual que é a ideia desse, né? Dentro dos quadros do Spotniks, ele pega 2 pessoas, ele põe numa sala branca com 2 bancos, elas se sentam frente a frente, elas não se conhecem, mas elas são muito diferentes. Né? Que eu vou, pegar um funkeiro pra conversar com um maestro de música clássica. E aí eles recebem um questionário e assim eles vão desenvolvendo até eles vão tentando adivinhar coisas um do outro, né? E assim vai indo. Então é muito legal. Sempre pega esses papéis antagônicos na sociedade, assim, e daí tu fica, nossa, né? Daí tu tá no meio de tudo aquilo ali, é muito massa. Então serve pra gente abrir um pouquinho a cabeça e ver um pouquinho de todos os lados, né? Esse ainda deu bom, né? Deles conversando. Tem uns que o negócio Tem esquenta, né? Pra quem gosta de política, Teve um... Opa. Não, vai lá. Teve um de um coach com uma psicóloga que deu uma tetinha legal. Fica a dica. Vai, Ellie. Eu trouxe também uma série da amiga Netflix, que é Queer Eye. Se tu pesquisar também, pode ser Os 5 Fabulosos. Que são 5 gays que maravilhosos, que mudam a vida das pessoas. Não acontece nos Estados Unidos, eles vão pro interior. E também não fala só de homofobia, né? Às vezes eles chegam numa família, num lugar que tem outros preconceitos dentro. Ou até mesmo chega numa pessoa que tem preconceito e o cara vai lá e dá um banho de o cara tem muito conhecimento e transforma ele. Então é bem válido. Parece ser, aqueles programas assim, né? Mas é muito show. Essa premissa é interessante, né? 5 gays que mudam a vida das pessoas. Tu já viu, Matt? É muito bom. É muito bom, Matt. Não viu? Eu não vi, mas o meu pai assiste, cara. Olha, maravilhoso. Meu pai assiste. Ai, Matt, por favor. Não. Matheus, recepção, Matheus. Cara, esse é o nosso host. Matheus. Desculpa, público. Gente, xinguem Matheus, Desculpa, tá? Diego. Matheus, qual é o teu arroba no Twitter? Vou dizer pro pessoal te xingar lá. Cara, é que eu sou meio assim... Sabe Laurinha Lero? Ninguém me conhece no Twitter, mas eu tô lá. Eu sou assim. Bom, eu vou dar minha dica agora, tá? Eu vou dar a dica de um álbum que se chama Mulher, da banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Essa é uma banda relativamente recente, assim, e ela é encabeçada por 2 mulheres trans e um cara. Elas são mineiras, elas são baianas, desculpa, e o cara é mineiro, e eles se conheceram durante a faculdade e montaram essa banda que traz muitas discussões, assim, transfobia, homofobia, misoginia, enfim, e aspectos sociais bem relevantes. Então, vale a pena ouvir esse álbum, esse disco, Mulher, e tá no Spotify, tá no iTunes, tá em todas as plataformas aí. Maico. Aí, o meu é um outro podcast, o Mamilos. Alguém aqui já escutou? Já. Escuta, né? Muito legal, a frase do podcast é jornalismo de peito aberto, né? Então, assim, a ideia deles é realmente tratar de temas muito polêmicos na sociedade, né? Mas trazendo gente especialista e gente com várias visões, não só defendendo uma visão, onde realmente o objetivo deles é criar massa crítica. É para que as pessoas ganhem conhecimento para que elas possam tomar a definição por elas e não ser, não receber algo empurrado pelos outros, né? Então é muito legal de escutar, é um podcast semanal, acessa lá, procura podcast Mamilos. Feito por 2 mulheres. No Google, exato. Então procura lá que é bem legal de escutar. É massa, e assim a gente vai chegando ao final do Gumpcast. Poxa, crush, que coisa. Mas a gente volta logo, tá? Na próxima semana. Então eu te convido a seguir a gente no Twitter, no @Gump, e conferir o nosso site, que é o gump.com.br. Não esquece de seguir a gente, não esquece de compartilhar a gente, galera, porque estamos no Spotify, no iTunes e agregadores. Lembrando, Gumpnautas, a nossa meta é chegar a 100 Gumpnautas. Então vocês têm que compartilhar esses episódios, beleza? A gente tá confiando em vocês, tá? Tô confiando, olha aqui eu confiando. Sim, estou confiando. Muito bem, então segue a gente, dá aquela avaliada boa. Eu sou Matheus Martins e no elenco está Ellen Rich. Tchau, amigos, me chama de novo. Ela vai estar nos próximos episódios. Oba! Aí, hein? Aguardem. Maicon Dias. Valeu, galerinha. Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido o episódio.
Mitch Brogni. Tchau, people. Aê, aconteceu. Chateadíssima. Roger Ochoa. É isso, galera. Voltamos na parte 4. O retorno de Roger, parte 4. Roger na Isso vai saga. seguir, né? A saga de Roger. Piada É tipo interna. Star Wars, não tem fim. Renan Vargas. Tchau, gente. Se cuidem, se hidratem, né? É importante. Bebam agora água, o né? calor, A tia falando. Então se cuidem e levem o casaquinho. A gente vai ter que gravar o vídeo do Renan falando a frase, usem protetor solar. Ah, é verdade. E Eduardo Brown. Até mais, apenas. Até mais, porque ele é minimalista. É, ele é designer. designer. Designer é assim mesmo. A gente volta logo, logo. Até mais. Tchau.